Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo França, Recursos Humanos, falando aqui do Café Brasil Hospedagem. Eu acredito que você deve estar recebendo informações úteis aqui no que eu venho trazendo. Então eu peço para que mais pessoas possam receber isso, que você, caso goste do conteúdo, né, e seja útil, que curta, compartilhe e inscreva-se no canal quem ainda não fez. O que eu posso destacar hoje, né, nessa quarta-feira, 3 de junho, né? Uma discussão que ocorreu uma boa parte da tarde, praticamente a tarde inteira, início da noite, foi a questão da medida provisória que trata da autorização para que haja sorteios, um verdadeiro cassino pelo sistema de radiodifusão no Brasil. TVs, emissoras, né? 4 grandes emissoras e também pelas 4.000 TVs comunitárias. Pelo que eu percebi, primeiro, não é um assunto a ser tratado nesse momento, onde o foco tem que ser o combate à Covid-19, o impacto do coronavírus sobre a situação econômica das brasileiras e brasileiros, né? E também uma estabilidade política e institucional, a busca da harmonia entre os poderes, né? Então já é um assunto inadequado, pode afetar ainda mais, absorver, captar, obter a poupança de idosos e pessoas que já estão com dificuldade financeira e pode levar esse dinheiro mais ainda para pessoas muito capitalizadas, donas de emissora, para políticos que têm TVs comunitárias, concessão de TVs comunitárias, né? Então eu acredito que não é um assunto a ser tratado agora, que mostra uma insensibilidade, uma insensibilidade pessoal, humana, espiritual em relação ao que nós estamos passando, né? Então não seria um caso que deveria ser um assunto em pauta hoje, né? Outro assunto também que foi pauta hoje foi a questão do corte do 8,6 bilhões, o veto que o executivo hoje não concedeu para o apoio à Covid-19, que o Congresso tinha apoiado, que era um recurso não utilizado das reservas monetárias, que não vai ser destinado, no primeiro momento, para o combate à Covid-19. Os destaques também aqui no Twitter de hoje. Meu Twitter você que queira seguir, é @paulofrancooficial. E eu estou falando aqui do canal Paulo França Recursos Humanos, aqui no Café Brasil Hospedagem. Aí ocorreram vários movimentos hoje relacionados a SMP, né? Aqui tem uma matéria também na área de política, que foi veiculada há 3 horas, que fala que o governo federal publicou anúncios em 843 canais considerados inadequados, segundo a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? Foram 2 milhões de propaganda em canais de conteúdo inadequado, e dados refletem o período entre 6 de junho e 13 de julho de 2019, então no ano passado, né? E as verbas publicitárias foram direcionadas por Google AdSense, que é um sistema de inteligência artificial e critérios próprios para a distribuição de anúncios. E aí a gente lembra a questão dos robôs, né? Que cada disparo de robô custa 20 mil reais. Então isso é um destaque aqui do Twitter também. Houve um destaque em relação ao Banco do Nordeste. Quem tinha sido escolhido para o governo para presidir o Banco do Nordeste não foi confirmado, vai entrar o interino, porque foi identificado essa pessoa que ia presidir o Banco do Nordeste, que ele na gestão dele na Casa de uma Moeda encontraram irregularidades. Então o bloco de partidos que apoia o governo, com destaque para o PP, o Partido Progressista, não pôde indicar o presidente do Banco do Nordeste, que é uma quantidade de verbas enorme destinadas para financiar empresas. Tem o Fundo Constitucional do Nordeste, né? Então tem uma série de favorecimentos que podem ir para apaniguados, favorecer políticos, empresários ligados aos políticos, e sem garantia que esse recurso vá voltar depois para o caixa, para o balanço do Banco do Nordeste. No mundo são quase 6 milhões e 300 mil casos da Covid-19, em torno de 380 mil mortes, sem os dados de hoje, 3 de junho de 2020, ou ainda continua os Estados Unidos com o maior número de casos e o Brasil em segundo lugar.
Em relação ao Brasil, ainda esse horário aqui que eu estou gravando para vocês, ainda não saiu, não foram publicados os dados do Brasil. Ontem, dia 2 de junho, foi o recorde, né, nas últimas 24 horas, 1.262 óbitos, né, conforme eu já relatei na live no Facebook. São Paulo já está, no estado de São Paulo já está com mais de 8.200 mortes e estão prevendo um aumento de quase o dobro de número de casos em junho em São Paulo. O que também vem ocorrendo gradativamente a reabertura do comércio aqui em São Paulo, mesmo com a perspectiva de aumento do número de mortes, que nesse momento está em mais de 8.200 e mais de 123 mil casos também. Em relação ao Covid-19 a nível internacional, vocês acompanham que a Universidade de Oxford está testando, pegando possíveis colaboradores em relação a testes para vacina. Inclusive, 2 brasileiros foram escolhidos para participar desses testes, cuja amostra são em torno de 2.000 pessoas, né? Então, eu já comentei com vocês essa questão de São Paulo, que o número de casos pode ser o dobro do que ocorrer em maio, inclusive considerando que a nível Brasil o número de casos pode ser da Covid-19 pode ser 7 vezes maior e fora as subnotificações que ocorrem não. E na prática, falando a realidade, nós temos falta de não temos o remédio, não temos a vacina, não há hospitais suficientes, UTIs, né, respiradores, né, e há necessidade realmente de isolamento social e quem precisa sair, que saia com precaução de uso da máscara, né. O Rio de Janeiro teve nessa quarta-feira, 3 de junho, um novo recorde de morte em 24 horas e o total de óbitos passa de 6.000, né. Foram 324 mortes e vocês acompanharam que houve uma flexibilização, inclusive para abertura de templos, na movimentação nas praias, e aqui pode ter uma relação direta com esses dados negativos em relação à Covid-19, que é o recorde de mortes confirmadas e o total de óbitos que supera 6.000 mortes no Rio de Janeiro. Em relação à economia, a gente pode identificar uma pequena aumento, uma pequena elevação do índice Bovespa, que superou 2%, e que o dólar também não houve um grande aumento e os mercados continuam preocupados, como todos nós, com a perspectiva de uma recessão econômica em torno de 8%, esse ano um decréscimo no produto interno bruto, e uma diminuição tanto da demanda por produtos e serviços, como também da oferta, diante da preocupação que as pessoas têm de sair de casa e ofertar seus produtos e serviços. Então gera uma queda da demanda e também uma queda da oferta. Um outro destaque que eu posso apontar para vocês aqui na economia é isso, que é uma recessão econômica muito preocupante esse ano, uma previsão de aumento do desemprego de 12 milhões para 20 milhões, né? Esse corte dos 8,6 bilhões pelo governo federal que deveria ir para o combate à Covid-19, essa distorção de distribuição do auxílio emergencial, que acabou não indo para quem precisava, algumas pessoas que precisavam, e acabou indo para outras que não precisavam. Então, o aumento do Ibovespa, do índice Ibovespa, foi o 2,15 e terminou em 93.002 pontos, né? O dólar comercial, a taxa de venda ficou em quase 5,10, 5,0925, caindo 2,29, e o dólar turismo 5,280, caindo 3,09. Lembrando que o setor de turismo está se mobilizando, a maior operadora do Brasil já prevê uma retomada do turismo a partir do último trimestre desse ano, e com concentração mais nas viagens locais, próximas, né? Esse vai ser o foco da venda de turismo. Inclusive, eles continuam vendendo virtualmente pela internet, né? Inclusive, aqui no Café Brasil Hospedagem, estamos abertos para hospedar profissionais de saúde, policiais, né? E mulheres que estão sofrendo tensão e violência doméstica, também vamos acolhê-las aqui. E outras pessoas avaliaremos caso a caso dentro dos protocolos internacionais de higiene e segurança sanitária. Eu acredito que, em linhas gerais, são esses os destaques do dia 3 de junho. Participei agora de uma live, também com a Cássio Queiroz, foi presidente de uma série de empresas, principalmente no ramo do seguro,
E ele destacou as características de um líder, que segundo eles é aquele que se preocupa com a equipe, em desenvolver pessoas, né, fazer as pessoas crescerem, e aquele que mantém a humildade. Então, que nós procuramos desenvolvermos quem a gente puder, manter a nossa humildade, né? E continuar tendo entre nós otimismo, união, solidariedade, amando ao próximo e amando a nós mesmos também, e tendo que, considerando que a gente envie radiações para as pessoas contaminadas, que elas diminua o sofrimento do que elas estão sofrendo nas UTIs, profissionais de saúde também, e que tenhamos uma boa noite nessa quarta-feira, sempre vivendo com intensidade o próprio dia, e com isso, com o trabalho, com o otimismo, com orações, preces e com uma união entre nós, tudo vai melhorar. Eu sou Paulo França, Recursos Humanos, gravando aqui no Café Brasil Hospedagem Perdizes, e espero que você tenha gostado desse conteúdo, possa curtir, compartilhar e também inscrever-se no canal, quem ainda não se inscreveu, no canal Paulo França Recursos Humanos. Até a próxima oportunidade e um abraço.